Vamos lá. Fábio Pacheco. Fábio, você já foi generoso outras vezes e agora você está repetindo sua generosidade, o que me faz ser muito feliz de ter você como um inscrito aqui do meu canal. Muito, muito, muito feliz. Eu agradeço bastante. Fala, Pirula, qual o ancestral comum mais recente entre as aves? É possível que o tiranossauro, por exemplo, evoluiu para papagaios e periquitos e o velociraptor para galinhas? Vou lá comer um sanduíche de dinossauro. Não. Fábio, eu já respondi essa pergunta em algum momento, eu não sei se foi você mesmo que mandou. Eu estava procurando a live para fazer corte, a live em que eu respondi isso, e eu não achei, infelizmente. Mas ainda vou achar. Eu peguei umas lives de novembro que eu esqueci de cortar para o canal de cortes, então... Quer dizer, quem vai cortar é o Mingau, mas eu que seleciono os assuntos, né? Então, o ancestral em comum mais recente de todas as aves atuais, que é o ancestral Neornites, né, que a gente chama, viveu provavelmente entre 120 e 100 milhões de anos. Então ele viveu na virada do Cretáceo inferior para o Cretáceo superior. Isso significa que o ancestral em comum mais recente de todas as aves, ele é mais antigo que o T-Rex, ele é mais antigo que o Velociraptor. Porque o Velociraptor e o T-Rex são do finzinho do Cretáceo, são lá de 66, 60, entre 70 e 66 milhões de anos. Então, não tem como o T-Rex e o Velociraptor terem dado origem a qualquer ave atual. Daria até para ser o oposto. Daria para o ancestral das aves ter dado origem ao Velociraptor ou ao T-Rex. É que no caso não foi. Por quê? Porque o ancestral em comum entre o T-Rex e as aves atuais, ele é muito mais antigo. O ancestral em comum entre o T-Rex e as aves atuais, ele está lá do meio do Jurássico, na verdade. Ele está lá para 170, 170, 175 milhões de anos, mais ou menos, que estaria o ancestral em comum entre os tiranossauros, talvez até antes, viu? Entre os tiranossauros e as aves atuais. Então, o fato do tiranossauro... É porque o tiranossauro foi o último da linhagem dos tiranossauróideos. Ele foi o último, né? Antes da chegada do tiranossauro, você teve vários outros bichos da mesma linhagem. E não, quando a gente está falando de um ancestral em comum de todas as aves atuais, lá em 120 milhões de anos, mais ou menos, entre 120 e 100 milhões de anos, a gente está falando de um bicho pequeno, que já tinha todas as características das aves atuais. Então ele já não tinha mais dente, ele já tinha conformação já e aqui, por exemplo, do externo, né? Então toda a parte do externo em quilha, era um bicho que voava. A gente sabe que era um bicho que voava. Então a gente tinha o externo em quilha, tinha já aqui a clavícula fusionada, a fúrcula, já com todas aquelas projeções para juntar com o húmero, que é para poder agilizar o voo. Já tinha as características do pé, né, com o dedo já completamente invertido, né, o dedo 1, né, do pé já totalmente invertido para poder empoleirar. Já tinha o pigóstilo, né, aquela pontinha do rabo fininha. Já tinha, acho que 16 vértebras sacrais fusionadas no sinsacro. Já tinha um sinsacro, né, que é aquela parte da bacia da ave que tem que é a fusão, basicamente, né, de pubis, isquio e íleo. Tudo isso que a gente reconhece numa ave atual, e lá por 100 milhões de anos atrás. E a partir daquele ponto é que começa a diversificação de todas as aves que a gente conhece. Então as aves são um grupo muito antigo, e são um grupo mais antigo que o T-Rex, mais antigo que o Velociraptor. Então não tem como ele... E nenhum outro dinossauro deu origem às aves. Nenhum outro dinossauro. Quem deu origem às aves foram bichos pequenos dessa linhagem, que estão próximas da linhagem do Velociraptor, só que muito mais antigos. Entendeu? Estão próximos, não estão dentro. Ainda que tem algumas filogenias que tenham colocado as aves dentro da linhagem dos Velociraptors, mas não foi para frente esse tipo de interpretação. Então você teve uma interpretação. Hoje a interpretação é que você tem 3 grupos principais ali, que são os trodontídeos. Eu comentei no começo da live. Você tem os trodontídeos, os dromeossaurídeos e os dromeossauria, né, no caso, e as aves. Com um ancestral em comum mais recente entre eles, que está ali no fim do Jurássico também. E aí a relação entre esses 3 grupos varia. Então, às vezes, os trodontídeos estão mais próximos das aves, às vezes os dromeossauria estão mais perto das aves, ou às vezes dromeossauria e trodontídeos estão mais perto um do outro e as aves estão para lá. Mas hidromeossauria é onde estão o dinônico, o Velociraptor e tudo mais. Então, por isso que o Velociraptor hoje está sendo reconstruído já com uma cara meio de ave, já, né? Colocando as penas no lugar e tal, porque a gente já sabe que esses bichos eram emplumados, inclusive uma linhagem de hidromeossauria, que eram os microraptores, desenvolveu o voo também independentemente. Eu ia sugerir os vídeos para você, né, Fábio? Então,
para honrar a sua generosidade no Superchat. Tem três vídeos que eu sugeri que você visse. O vídeo 5 da série dos dinossauros, o vídeo 15. O vídeo 15 já explica bem o que você estava perguntando. E também o vídeo da origem do voo, das origens do voo, né? Quando a vida aprendeu a voar, que é um vídeo que eu gosto muito, demorou muito para sair, mas é um vídeo que eu achei muito legal. Tem até participação especial. Então, esse vídeo, né, quando a vida aprendeu a voar, o vídeo 5 e o vídeo 15 da série dos dinossauros, e aí você vai entender melhor essa parte do ancestral em comum aí que eu estava falando para vocês, tá? Então é isso, Fábio. Obrigado. Espero que você seja generoso assim sempre.